Eu convido a todos, se você me permitir, Eni, para a gente só fazer uma prece de harmonização aqui, para a gente fazer uma preparação, e assim a gente convida a todos que estão nos acompanhando, né, a, 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 a levar os nossos pensamentos, os nossos corações, assim, com a sintonia ao alto, buscando, assim, a ajuda dos nossos mentores, nossos anjos da guarda, com os mentores desse trabalho da quinta-feira, da Fraternidade Irmã Maria. Também nós aproveitamos aqui para convidar o nosso Mestre Jesus, a nossa Mãe Maria, né, que leva o nome da casa, e também o Dr. Bezerra de Menezes, porque assim nós vamos juntos ao Pai, pela prece que Ele, o próprio Jesus, aqui nos deixou. Então, que nos sigam aí em pensamento, que possamos fazer essa corrente nessa oração, né? Então, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo e qualquer mal. Amém. Então nós pedimos assim, sustentação assim nos trabalhos de hoje, né? E que se uma história tiver tocado um coração, a gente pode dar a nossa missão aqui por cumprida. Então a gente pede permissão aqui à espiritualidade, a todos, para a gente iniciar a nossa exposição de hoje. Então, só lembrando, nós fizemos na nossa última live, nossa última apresentação, nós fizemos no dia 7 de abril, foi numa quinta-feira também, e eu tinha separado aqui 20 histórias e não deu para a gente contar. Nós fomos até a número 9, e aí não deu, então nós vamos contar hoje, separamos aqui, das 10 em diante. Elas estão numa ordem, eu vou procurar contar nessa ordem, mas lógico, se as pessoas quiserem fazer algum comentário sobre as histórias, é muito legal, pode fazer aí no chat do YouTube, né? A gente depois o Enio pode fazer esses comentários aqui. Se alguém quiser alguma história diferente, depois a gente pode até separar para a gente contar, mas essas aqui já estão aqui para a gente poder contar. E aí, é importante a gente saber qual é a finalidade das histórias, né? Porque a gente diz, como a proposta dessa palestra é mostrar como é que as histórias podem nos ajudar a ressignificar algum comportamento, alguma situação que esteja acontecendo com a gente, alguma coisa que a gente não está entendendo. Então, de repente, com uma história, uma simples história, uma pequena história, abre-se aí um leque de possibilidades que a gente não conseguia enxergar a gente estando dentro daquele nosso problema. Então, a ideia é essa, quando a pessoa estiver ouvindo uma história, ou lendo num dos livros, são 20 volumes que tem, e são 1.004 histórias no total, é importante que quando a pessoa estiver lendo, ela não se preocupe muito com os personagens, deixa eles acontecerem, tá? Porque algum recado ele está dando. Algumas histórias, inclusive, são fábulas, são pequenas fábulas. E a ideia é essa, a gente desarmar para a gente poder entender qual a mensagem, né? Eu sempre digo que quando a pessoa vai ao cinema para assistir um filme, se ele não se desarmar, perdeu tempo indo para o cinema, porque imagina, a pessoa vai lá, assiste lá 2 horas e meia de filme e está vendo ali aquele personagem e diz assim, mas esse ator aí, ele... não é nada disso, ele não está me dizendo nada, né? Então aí não adianta, a pessoa só perdeu dinheiro, era melhor nem ter ido. Então com as histórias é a mesma coisa, é bom a gente desarmar e deixar o nosso coração preparado, né? Os ouvidos preparados, e aquela história vai entrando no nosso coração. Então essa primeira história que eu vou contar, eu lembro muito da minha mãe, né? Eu tenho certeza que muitas pessoas também lembrarão de suas mamães aqui, né? E aí o nome da história chama-se Anjo de Avental Azul. Eu vou mostrar em qual livro que ela está, só para a gente poder ir tendo uma ideia, tá?
Essa história está no livro número 9. Acho que dá para ver por aqui, né? Ele dá sim. Eu estou me vendo aqui, deu certo. Ela está nesse volume número 9. E chama-se Anjo de Avental Azul. Ela conta aqui que um menino voltou-se assim, ele virou-se para a mãe dele e perguntou: Mamãe, anjos existem? Porque ela sempre disse que anjos existiam, né? E aí o que ele falou? Ele falou então que ele iria procurar os anjos. E ela falou: então eu vou com você. E aí ele falou assim: não, não precisa, mamãe, porque você tem o pé aleijado, não vai conseguir me alcançar. Ela falou: não, mas eu vou atrás de você. E aí ela foi. E aí a primeira pessoa que ela encontrou, na verdade era uma carruagem, uma linda carruagem, luxuosa inclusive, e tinha uma mulher com muitas joias dentro daquela carruagem. E quando o cocheiro então parou, ele perguntou para aquela mulher se ela era um anjo. A mulher nem respondeu, ela simplesmente mandou que o cocheiro tocasse ali aquela carruagem e fosse embora. E foi embora. E aí encheu aquele menino de poeira. E aí a mãe chegou, né, porque ela realmente estava um pouco mais atrás, limpou aquele menino, limpou a poeira dele. E aí ele falou assim: mamãe, ela não é um anjo, né? Ela falou assim: não, ainda não, filho, mas um dia ela poderá ser. E aí ele continuou caminhando e aí ele viu uma bela mulher, uma bela moça, muito jovem, bonita, aqueles cabelos loiros, encaracolados, aqueles olhos azuis que pareciam duas esmeraldas saltando assim, e ela com aquele vestido branco, né, lindo, maravilhoso. E aí o menino perguntou: moça, você é um anjo? A menina falou assim: eu acho que eu sou. E ela ficou tão feliz que ergueu ele nos braços, levantou ele assim, né? E falando que achava que ela era anjo, sim, porque muitas pessoas já haviam dito que ela era anjo. Mas aí, naquele momento, ela viu o namorado que estava se aproximando e ela então jogou aquele menino de qualquer jeito no chão. E ele então, além de ficar todo empoeirado, ele dessa vez ele também se arranhou, ficou machucado. E foi embora com o namorado dela. A mãe então logo chegou, limpou aquele menino, limpou o ferimento dele, e ele perguntou para ela: mamãe, ela não é um anjo, né? Aí a mãe falou assim: não, ainda não, filho, mas um dia ela poderá ser. E aí ele falou: mamãe, eu estou cansado. Ela falou assim: então vem, meu filho, eu vou te carregar no colo. Foi para isso que eu vim. E aí ela pegou no colo, aconchegou ele assim bem pertinho do coração e foi cantando aquela canção de ninar, aquela que ele mais gostava. E aí depois de um determinado ponto, ele então perguntou para ela: mamãe, você é um anjo, não é? Ela falou assim: filho, você acha que anjos andariam por aí vestida como eu? Ela estava com o vestido de algodão azul. Ela falou: você acha que um anjo andaria por aí com vestido de algodão azul? E aí a nossa história termina, mas a nossa reflexão continua. Quantos anjos nós temos em nossas vidas, não é? A gente está falando de mãe porque foi a primeira imagem que me veio, né, de minha mãe, mas nós temos muitos outros anjos também que estão com a gente, né? Aos nossas companheiras, para quem é para a mulher, tem os companheiros, tem os filhos, nós temos muitos anjos, né? Então a gente deve ficar atento a esses anjos que estão em nossa volta. Muito bem. Essa história, ela está no volume número 9, é esse aqui que eu contei agora. Depois, provavelmente, eu acho que o Enio vai deixar aí o link do site, quem quiser adquirir os livros poderá estar entrando em contato com a editora, eles mandam no endereço da pessoa em qualquer lugar do Brasil, com frete grátis, né? A editora tem esse trabalho que ela faz com os livros, né? E toda a renda desse livro ela vai para os trabalhos sociais que a gente faz na nossa Casa do Cristo Redentor. Muito bem. A próxima história chama-se A Caridade Só Faz Bem. Ela está nesse livro aqui, número 10, né? E ela conta que um homem procurou Chico Xavier e hoje, inclusive, está fazendo acho que 20 anos do desencarne de Chico, não é isso? Acho que é isso mesmo, minha esposa estava falando. Então ele procurou Chico pedindo ajuda para as suas aflições. E aí, depois de ouvir ali com atenção, né, o Chico então falou para ele que o problema dele era muito complexo, não tinha como ajudar ele em nada. E ele então sugeriu que ele buscasse realizar tarefas de caridade e doação ao próximo.
O homem, então, decidiu visitar os detentos de uma penitenciária lá da cidade e oferecendo almoço para eles no final de semana, no domingo. E ele gostou. No outro domingo ele foi novamente, no outro ele foi novamente, e ele estava cada vez mais feliz, e a esposa dele começou a se incomodar, a esposa do homem, porque eles que não tinham nada para comer em casa, que passavam por muitas dificuldades, agora chegava no domingo, o homem já trabalhava o tempo todo, chegava no domingo, ele saía e ia para o presídio, aquilo não tinha sentido. E aí ela resolveu, então, acompanhar o marido naquela tarefa. A ideia dela era ver se conseguia desestimular ele, tirar da cabeça dele, para que ele não fosse mais para fazer aquele trabalho e voltasse ali suas, às suas presenças no lar. Mas acontece que ela chegou para ajudar ele no domingo e ela viu que ele tinha muito trabalho e ela também se empenhou bastante. E aí, no outro final de semana, ela voltou também para trabalhar com ele, mas dessa vez ela chamou mais amigos, mais amigas também, né? Outros casais para ajudar, porque a tarefa era bastante difícil e mais prazerosa, muito prazerosa, porque eles saíam muito bem de lá. E aí passou o tempo. Chico, então, o homem, então, depois de um determinado tempo, ele, então, foi procurar Chico para agradecer, agradecer a dica, a ideia dele fazer aquele trabalho social, né? Fazer aquele trabalho para o próximo. E aí, Chico, então, né, ouvindo o que ele falou assim: e aí, os seus problemas? Eu falei assim: mas os meus problemas sumiram todos. Nossa, é mesmo? Não, não tenho mais problema, nós somos muito bem, somos muito felizes. E o homem, então, saiu ali, ele foi, então, o Chico, quando o homem se afastou, o Chico, então, foi agradecer a bondade divina pela inspiração e a melhora daquela família, e foi informado ali pelos seus amigos do bem, né, que aquele caso foi surpreendente, revelando que a força do amor é reparadora, é curadora, é fonte de esperança, pois as mães, olha que interessante, porque as mães e os familiares desencarnados que tinham seus filhos e seus entes queridos naquele local, lá naquele presídio, se interessaram por saber quem era aquele homem, aquela mulher, aquela família que deixava sua casa para socorrer os filhos presos. Quem eram eles? Onde moravam? Como eram suas vidas? E assim, eles marcaram um dia para conhecer o lar daquela criatura, daquelas duas criaturas tão especiais. E quando lá chegaram, observaram a grave situação que eles vivenciavam e aquela imensa dificuldade familiar. E ali reunidos, olha que interessante, e reunidos eles buscaram em preces pedir aos emissários de Jesus que pudessem intervir, né, na difícil tarefa, e houve por bem o envio de recursos que propiciou a solução da problemática daquela família. E aí, Chico encerra, né? O amor é o caminho de nossa paz e bem. Quanto mais amarmos-nos e mais amarmos, maior será nossa plenitude. Essa história me tocou muito fundo, porque muitas vezes eu estou na casa do Cristo próximo de 20 anos, e muitas vezes a gente tinha quando nós fomos para fazer esses trabalhos, nós tínhamos estávamos passando por algumas dificuldades, né? Quem não passa, né? Aliás, a gente sempre está passando, mas essa história ela caiu assim para mim como encaixou. Eu falei, nossa, é verdade, né? Porque a gente vai trabalhar, às vezes os problemas que a gente tem, eles parece que eles diminuem. Então fica a dica, ajudando o outro. Quando a gente ajuda um caído a se levantar, nós levantamos junto com ele. Tá bom? Então, a caridade só faz bem, está no livro 10, que é esse aqui que eu coloquei, e eu
Me tocou muito essa história, espero que tenha tocado também alguns dos nossos amigos que estão nos ouvindo ou que vão nos ouvir ainda, né? Porque esse nosso vídeo, isso aí vai ficar gravado, então as pessoas depois poderão estar buscando isso, né? A próxima história chama-se Qualidades e Defeitos. Ela também, coincidentemente, ela está no livro número 10. Eu acho muito interessante essa pequena história. Ela é a história de um homem, né? É, que ele estava fazendo uma entrevista de emprego e o entrevistador, então, falou para ele: Olha, eu estou vendo aqui que o senhor está apto a ocupar o cargo aqui na nossa empresa, porém, eu não consegui entender por que aqui, nessas duas colunas, onde está dizendo cite suas qualidades e a outra coluna cite seus defeitos, o senhor não colocou nenhuma qualidade e não colocou nenhum defeito. O senhor colocou apenas números. Ah, eu vou explicar. Sabe o que é? Eu não gosto de falar sobre os meus atributos. Então, eu coloquei aí números de telefones. O senhor poderá ligar para essas pessoas, né? Aí na parte o senhor viu que eu coloquei os números. Cada linha dessa, onde está a qualidade, o senhor pode ligar e são meus amigos, eles vão estar dizendo uma qualidade, o senhor vai anotando. Olha, eu gostei da ideia, muito interessante, mas me fala uma coisa, por que na parte de qualidade, o senhor colocou números em todas as linhas. E na parte de defeito, o senhor colocou apenas um número. O que significa isso? E aí ele falou assim: Ah, nessa aí dos defeitos, eu coloquei só o telefone da minha mulher. O senhor liga para ela. E se o senhor tiver paciência e não desligar o telefone, ela vai encher esse lado e o outro lado da folha. Então, essa história é muito interessante, na realidade é minha autoria, porque aconteceu uma vez que eu cheguei em casa, a gente, não, minha esposa falou assim, não, porque você, ela é muito pontual nas coisas, pontual não, na realidade ela é adiantada, ela sempre chega, se ela marca um compromisso às 5, ela chega às 4, se ela marca às 4, ela chega às 3, se eu marco às 5, eu chego às 5, se eu marco às 4, chego às 4. E ela, a mesa dela de trabalho está sempre muito limpa. Não que ela não tenha trabalho, tem muito trabalho. Eu não. Eu, às vezes, eu começo uma coisa, às vezes eu vou fazer outra, mas eu sei exatamente o que tem. E ela começou a falar da minha desorganização nesse ponto, né? Que, na realidade, eu sei exatamente onde que estão as coisas. E aí, tudo aquilo que ela falava era verdade. Só que naquele mesmo dia, eu havia encontrado dois amigos em locais diferentes e os dois me elogiaram, falaram, olha, puxa, Orlando, você sabe que você é uma pessoa que eu admiro muito. E eu, às vezes, eu tenho que resolver alguma coisa e eu fico pensando, como é que você resolveria aquilo? E eu procuro modelar o teu comportamento, como é que você faria para resolver aquilo? E isso me ajuda. Então, eu tive dois feedbacks de pessoas diferentes no mesmo dia e depois acabou acontecendo de ter duas ou três apontamentos de pontos para melhoria. Então, por isso que eu falei assim, essa história é muito interessante porque ela cabe exatamente para a gente nesse sentido, né? A próxima história, ela também está também nesse livro número 10 aqui. Eu acho que na hora de escolher, como a ideia foi escolher histórias que possam nos ajudar a ressignificar, essa história, por exemplo, de qualidades e defeitos, que eu acabei de contar, ela é muito interessante nesse sentido, porque ninguém mais do que aquelas pessoas que estão com a gente é que conhece os nossos defeitos. Não que não conheça as qualidades, mas eles sabem exatamente os pontos e poderiam estar nos dizendo aquilo que a gente poderia estar melhorando. Então, por isso que eu achei interessante a gente colocar. Essa outra história, que também está nesse livro número 10, chama-se Apesar dos Limites. Ela conta essa história acontece nos Estados Unidos. O Dr. Martin, né? Ele era estudante ainda de medicina e ele vivia dizendo que as pessoas deveriam ter direito à saúde plena, ou seja, que as pessoas não deveriam ter deficiência. E ele acreditava que se uma pessoa fosse para ter deficiência,
Os médicos é que deveriam interromper a gravidez, vamos dizer assim. E aí os colegas diziam assim, mas escuta, nós estamos fazendo medicina para cuidar das pessoas. Eu falei assim, sim, mas está certo. Nós médicos deveríamos cuidar das pessoas, aquelas que nascem sãs, ficam doentes e voltam a ter saúde novamente. Não tem sentido uma pessoa nascer, viver doente, com alguma deficiência, morrer, ser tratada, não consegue ser tratada e morrer doente. Não tem sentido. Esse era o pensamento dele. E aí, certa vez, quando ele já tinha terminado, ali o curso de medicina, ele estava fazendo aquele estágio da residência no hospital, e ele então foi chamado para fazer uma cirurgia de emergência, né? Uma cirurgia não, um parto de emergência. E quando ele chegou para fazer, ele viu que se tratava era uma mulher que estava lá para ele atender, era uma mulher pobre, descendente de alemães, né? Ela é alemã, já com 10 filhos. E aí, na hora que ele estava fazendo, que ele foi fazer o parto, ele viu que se tratava de um menino e que ele tinha uma deficiência na perna. E ele então pensou: poxa, tá vendo? É isso que eu digo. Para que nascer? Vai ser chamado de manco ou de aleijado na escola. Vai viver desse jeito se arrastando. Qual é o sentido que tem? A minha obrigação é parar com isso, mas ele não parou, né? O menino nasceu, o tempo passou, o episódio se esqueceu por ali. Esse médico, o Dr. Marlin, casou-se, teve uma filha, né? E essa filha se casou, ele já estava muito bem de situação, quando a filha dele teve um acidente de automóvel e morreu ela e o marido. E ficou então a netinha, Bárbara, para que ele cuidasse, ele e a esposa dele. Ela tinha 6 anos, estava indo tudo bem, até ela completar 10 anos de idade. Quando ela completou 10 anos, ela perdeu os movimentos dos braços e das pernas. E aí ele não conseguia encontrar a resposta na literatura, buscou essas informações, não tinha. Outros amigos também, colegas médicos também não tinham essa resposta. Mas aí um médico disse a ele que tinha um jovem médico numa outra cidade que estava conseguindo alguns resultados nesse sentido. Ele então resolveu largar tudo e foi com a neta para lá. Chegando lá, quando ele chegou no consultório, ele observou que o médico realmente se tratava de um jovem médico e ele mancava de uma perna. E aquilo incomodou ele terrivelmente, porque ele, desde lá do passado, desde muito novo, ele achava que as pessoas que tinham deficiência não deviam ter direito à vida. E hoje, quem estava ali, a neta dele estava nas mãos de um deficiente. Aquilo incomodava ele muito. E ele olhando ali as pernas daquele. Ele ficava olhando o menino, o médico mancando. E aí o médico, então, aquele jovem médico, notou isso e perguntou para ela: o senhor deve estar olhando aqui que eu tenho uma deficiência na perna. Mas você sabe que isso para mim nunca me atrapalhou. Na realidade, ele até me ajudou, porque os meus pacientes acabam me vendo como um deles e eu acabei tendo, eu acho que eu consegui resultado melhor na minha pesquisa justamente por causa dessa deficiência. E aí, e ele continua, ele falou assim, mesmo que na escola eu fosse chamado de manco ou de aleijado, isso nunca me incomodou. Eu nunca gostei mesmo, era do meu nome. Isso eu não gostava. E o médico curioso perguntou para ele qual é o seu nome. E aí ele falou assim: Tadeu Miller. Tadeu é o nome que minha mãe deu a mim em homenagem a um jovem médico que me ajudou a nascer há muitos anos atrás. E Tadeu era exatamente o nome do Dr. Marley. Então, T. Marley era o nome daquele homem, tá? Então, essa história me tocou profundamente, né? E aí eu acabei colocando essa história. Eu tenho uma netinha que tem os desafios
de imobilidade, ela tem uma displasia, e essa história chegou exatamente nesse momento, quando ela estava nascendo. Tanto que eu coloquei essa capa do livro, vou até mostrar novamente, a imagem é homenagem à minha netinha, aqui esses pezinhos, foi uma homenagem a ela. Bom, vamos dar sequência, acho que nós temos um tempinho, né, ainda? Acho que dá ainda, né? O N fazer positivo assim, nós vamos embora. Vamos lá. Aprendendo a dizer não. Aqui. Essa história, ela está no livro número 11, eu vou mostrar ele aqui também, esse aqui, ó. Essa história, ela conta a história de Ângela, que ela tinha, quando ela tinha 3 anos de idade, os pais a ensinaram a nunca dizer não. Imagine, uma criança, filha, você nunca deve dizer não. E ela deveria concordar com tudo que eles falassem, pois o contrário seria uma palmada e cama. E assim Ângela ela tornou-se uma criança dócil, né, obediente, nunca se zangava, repartia suas coisas com os outros, ela era responsável, ela não obrigava, né, ela não brigava com ninguém, ela obedecia todas as regras. E a maioria dos professores valorizava muito essas qualidades de Ângela. Porém, os mais sensíveis se perguntavam como Ângela se sentia por dentro. Ângela então cresceu, cercada de amigos que gostavam dela por causa de sua meiguice e de sua extrema prestatividade. Mesmo que tivesse algum problema, ela nunca se recusava a ajudar os outros. Aos 33 anos, Ângela já estava casada com um advogado, ela vivia com a sua família numa casa confortável, tinha 2 lindos filhos, e quando alguém lhe perguntava como se sentia, ela sempre respondia: está tudo bem. Mas numa noite de inverno, perto do Natal, Ângela não conseguiu pegar no sono. Sabe, imagina uma pessoa que não consegue pegar no sono. Isso acontece com a gente. Ela não conseguia pegar no sono. A cabeça tomada por terríveis pensamentos e, de repente, sem saber o motivo, ela se surpreendeu desejando com tal intensidade que sua vida acabasse. Imagina, aqui a gente fala muito na casa espírita, né, que ela já estava pensando em suicídio, pedindo a Deus que a levasse. Então ela ouviu, olha que interessante, ela ouviu vinda do fundo do seu coração uma voz serena, pedindo, ela viu uma voz serena, baixinho, que lhe disse apenas uma palavra, mas ela foi baixinho, mas foi com firmeza, e a palavra foi não. Naquele momento, Ângela soube exatamente o que devia fazer, e eis o que ela passou a dizer àqueles que mais amava. Olha que interessante. Não, não quero. Não, não concordo. Não, machuca. Não, faça você. Não, isso não serve para mim. Eu quero outra coisa. Não, isso eu não quero. Eu quero outra coisa. Não, isso está doendo. Não, eu estou cansada. Não, eu estou ocupada. Não, eu prefiro outra coisa. Sua família sofreu ali um impacto. Os seus amigos reagiram com surpresa. Ângela era outra pessoa a partir daquele dia. Notava-se isso nos seus olhos, na sua postura, na forma que ela tinha, aquela forma serena e afirmativa com que passou a expressar o seu desejo. E levou um tempo para que Ângela incorporasse o direito de dizer não à sua vida. Mas a mudança que se operou nela, olha que interessante. Eles se incomodaram com ela, mas olha aqui, essa mudança que operou nela contagiou sua família e seus amigos. O marido, a princípio, chocado, foi descobrindo na sua mulher uma pessoa muito interessante, original, e não uma mera extensão dele mesmo. Os filhos passaram a aprender com a mãe
o direito do próprio desejo. E os amigos que de fato amavam Ângela, embora muitas vezes desconcertados, se alegraram com a sua transformação. À medida que Ângela foi se tornando mais capaz de dizer não, as mudanças se ampliaram. Agora, ela tem muito mais consciência de si mesma, dos seus sentimentos, talentos, necessidades e objetivos. Ela trabalha, administra o seu próprio dinheiro e nas eleições ela escolhe os seus candidatos, né? Porque muitas vezes a gente vê que às vezes ainda existe isso da mulher ir para o candidato aquele que o marido escolheu. Não, ela escolhe os seus candidatos. E aí muitas vezes ela fala para os filhos e assim finalizamos essa história de Bárbara Bassetti. Cada pessoa é diferente das outras e é bom a gente descobrir cada um, como é cada um. O importante é dizer o que você quer, o que você quer e ouvir o desejo do outro. Dizer a sua opinião e ouvir o que o outro acha. Só assim podemos aprender a crescer e só assim podemos ser felizes. Espero que tenham gostado dessa linda história, aprendendo a dizer não, que acabei de contar. Essa história também me tocou muito. Vamos lá. A próxima história chama-se Papai, me dá um cigarro. O nome choca. É uma historinha curtinha, mas ela tem um sentido muito grande. A garotinha, na véspera do dia da sua primeira prova escolar, aproximou-se de seu pai e disse: Papai, me dá um cigarro. O homem quase caiu duro ao ouvir isso. E aí, num tom muito nervoso, ele falou: que você está maluca? Isso não presta. O que você vai fazer com cigarro? E a menina falou assim: mas papai, eu ouço sempre o senhor dizer que o cigarro te acalma e te ajuda a pensar melhor. Então, se ele te acalma e te ajuda a pensar melhor, ele vai me ajudar, vai me acalmar e vai me ajudar a pensar melhor também. Eu tenho uma prova para fazer, papai, e eu preciso desse cigarro. E aí, né, diante dessa situação, o homem, a partir daquele dia, parou de fumar por causa da filha, porque ele viu que o exemplo que ele estava dando, né? Vamos lá. Nós estamos aqui, uma, duas, três, nós temos 5 histórias ainda, mas ainda dá mais um pouquinho, né? Uns 10 minutinhos. Se precisar dar uma estouradinha, acho que Não, tá mais tudo pouco, bem. então. Então, Tá bom. Vamos lá. A próxima história, dinheiro é como bumerangue. Essa história aconteceu quando eu e minha esposa estávamos com as 2 netas, num shopping aqui próximo de onde nós moramos, e a gente tinha trabalhado já, era um sábado, trabalhamos praticamente quase o dia todo na casa do Cristo, e nós tínhamos combinado com elas de passear no shopping. E nós fomos, nos divertimos muito, e aí começamos um lanche, né? O lanche foi o nosso almoço, e aí aí nós fomos comprar, elas queriam comprar uma coisa, eu não sei se as pessoas vão conhecer, essa história, como ela aconteceu, foi no livro 16, foi em 2017, então, olha, já são 5 anos, né, que aconteceu isso aqui. Elas pediram uma tal de amoeba. A amoeba é um produto gosmento. Cada uma pediu 3 potes daquilo. E eu ainda falei, não, é um pote só, mas a minha esposa olhou para mim e falou, tá bom, pode ser 3. E aí aí entramos numa livraria, cada uma comprou vários livros que elas queriam. E aí nós fomos numa papelaria, compramos mais alguns objetos e fomos comprando várias coisas. E na hora de ir embora, a minha neta mais velha, a Rafaela, ela perguntou assim para mim, falou assim, vovô, você gastou muito? Eu falei para ela, falei assim, olha, foi mais do que eu pretendia. E aí ela pegou, olha que sacada, né? Ela falou assim, ai, vovô, eu não queria que
a gente não queria gastar. Quer devolver? Eu falei, não, nem quer ir, não. E para isso que nós trabalhamos, né, Rafaela? O nome dela é Rafaela. Para isso que nós trabalhamos, é para vocês. Então, importante que vocês estão conseguindo as coisas que vocês querem e tal, né? E aí ela pegou e falou assim: ah, vovô, mas também você tem que pensar uma coisa, né? Dinheiro é que nem bumerangue. Eu falei, eu não entendi realmente quando ela falou aquilo. Ela, com 10 anos, falou isso para mim. Eu falei, eu não entendi. Eu falei assim: é o seguinte, vovô, o dinheiro é que nem bumerangue. Se a gente pegar um bumerangue e jogar ele sem força, sem vontade, ele cai no pé da gente. Assim, ele cai no chão, ele não volta. Mas se a gente atirar ele com energia, com vontade, ele volta para nós. E assim é o dinheiro também. E depois daquele dia eu fiquei pensando, é verdade, né? Quando a gente vai fazer alguma atividade, ou quando a gente vai fazer um investimento, quando a gente vai fazer alguma coisa, se a gente fizer com dó, parece que aquele dinheiro não rende. Então ficou a lição aqui que dinheiro é como um bumerangue. Né? Espero que tenham gostado dessa bela história. A próxima história aqui é aprender ensinando. Também foi uma situação em que eu estava lendo uma. Eu estava lendo uma revistinha é, dessas de histórias de quadrinhos, né? Que o personagem Chico Bento ele estava muito angustiado. E aí um amiguinho dele chegou para ele e perguntou: Chico, o que, que aconteceu? Ele falou assim: ah, é que vou ter prova e eu não consigo lembrar da matéria. E aí o amiguinho falou assim: olha, se você quiser, eu posso te explicar, eu te ensino. Eu falei assim: olha, eu quero. E aí o amiguinho então ensinou para ele, nossa, e foi muito legal. Ele reviveu toda a matéria, ele estava muito bem para fazer a prova, e ele então perguntou para o amigo como é que ele fazia para guardar tudo aquilo, sendo que eles faziam a mesma aula, o mesmo momento, ele nunca faltava também, como é que ele conseguiu guardar e ele não? E aí ele falou: sabe o que é, Chico? É quando eu aprendo alguma coisa nova na escola, e eu saio, eu vou ensinando as pessoas, assim como eu estou ensinando para você. E aí, se você fizer isso, você vai ver que você vai fixar a matéria na sua cabeça, né? Você vai fixar melhor. E aí ele gostou da ideia, falou: vou fazer isso a partir de agora. Ele então fez aquela prova, foi muito bem. E aí, quando veio a nova matéria, Chico Bento saiu da classe querendo ensinar aquilo para alguém. Só que ele foi procurando as pessoas no caminho e falou assim: olha, eu queria te ensinar uma coisa. A pessoa: ah, não tenho tempo não, estou atrasado. Chegou para o pai dele lá no sítio: papai, eu quero te ensinar uma coisa. Não, filho, eu não tenho tempo agora, estou atrasado. Foi falar com a mãe: mamãe, eu quero te ensinar. Falou: não, vou fazer o almoço. E aí não quis dar atenção para ele também. E aí mostra lá na revistinha, no quadrinho, ele, então, achei muito interessante que foi essa sacada que deu, né, no personagem. Ele estava com aquela, no sítio, com a galinha, o bode, o cabrito, é, todos os bichinhos em volta dele, ou o cavalinho, todos em volta dele. E aí Chico falou assim: olha, eu vou explicar de novo. Então ele explicava de novo. E aí, essa historinha que eu coloquei, eu já contei ela para muitas pessoas, principalmente para as crianças. E eu falo assim, eu contando essa história, eu falo assim: olha, o dia que você sair da escola e você for ensinar alguém, ninguém quer saber, pega a sua boneca, pega o seu cãozinho, o seu gatinho, vai ensinar, né? Porque você vai fixar quando você fizer isso. A gente só aprende quando a gente está ensinando. É aí que a gente fixa, né? Vamos lá. A próxima história chama-se Ponto de Vista. Essa história de um tenista, ele, depois dele que ele havia vencido um importante torneio, ele dirigiu-se ali para o estacionamento para pegar o carro dele e ir embora. E aí, quando ele estava chegando no carro, uma moça chegou para ele e falou: olha, parabéns pelo sorteio, o senhor ganhou o torneio e tal. Eu falei: muito obrigado e tal. Aí ela falou assim, e como ele ganhou um bom dinheiro, né? E ela pegou e falou que estava com uma dificuldade, que ela estava com um filho doente,
e estava correndo o risco de morrer. E se ele poderia ajudar ela naquele momento, que ela estava precisando de um dinheiro. Ele, então, o que ele fez? Ele não teve problema, ele pegou já metade daquele dinheiro que ele havia ganhado e deu para a mulher. E aí passou aquilo lá. Na outra semana, quando ele estava lá novamente no clube de tênis, ele estava conversando com os colegas e falando sobre aquela situação, que ele foi abordado por uma moça que estava muito preocupado, porque aquela moça estava com um filho muito doente, que ele havia ajudado, mas depois ele não soube mais notícia. E aí, então, aqueles amigos falaram, escuta, mas ela é uma mulher assim alta? Sim. Ela tem o cabelo curto? Sim. Ela tem uma cicatriz abaixo do olho? Sim. Eu falei, ela é uma golpista. Ela faz isso com todos os que vêm aqui de fora. Ela faz isso, ela aplica isso, ela fala que está precisando de dinheiro, e aí ela acaba levando o dinheiro do pessoal. Todos que vêm aqui faz isso. Ela não tem filho nenhum. E aí ele falou assim: nossa, é verdade? Sim, é verdade. Olha, você não imagina o alívio que você me fez, que você está me proporcionando agora, porque de uma semana para cá eu não consigo parar de pensar no problema dessa criança, se ele estava bem ou não. Você me falando isso agora, eu fico muito mais tranquilo sabendo que não tem nenhuma criança correndo o risco de morrer. Então, essa história é interessante porque ele ajuda a gente a ressignificar, não é? Então, algumas coisas que acontecem com a gente. Nós temos aqui mais duas histórias e a gente termina, viu, Enio? Que eu acho que aí vai dar para finalizar ela aqui. Chama-se Ricos ou Pobres. Essa história aconteceu comigo. Eu estava no mercado municipal, aqui eu moro aqui na cidade de São Paulo, e aqui no nosso bairro nós temos nós temos vários mercados municipais aqui na cidade de São Paulo. Aqui nós temos um aqui que é o da Vila Formosa, eu estava lá, e aí, quando eu desci do carro, um homem me pediu, ele me pediu uma ajuda, pediu um dinheiro, e eu peguei naquele dia, e eu dei um dinheiro para ele, não me lembro quanto foi, não foi muita coisa não. Eu dei alguma coisa assim para ele, né, sabendo que ele poderia comprar algo, e aí ele, eu perguntei então, quando eu perguntei para ele se poderia ajudar, ele falou que estava precisando de algum dinheiro, eu arrumei para ele, e ele agradeceu e me disse assim, Deus, olha que interessante, ele falou assim, Deus fez os ricos para ajudar os pobres. E eu nunca me achei rico, de jeito nenhum. E aí eu brinquei ali com ele e fui embora fazendo minhas coisas. E depois eu fui pensando, né, nessa história, porque ela me fez fazer uma reflexão, né? Quando ele fala assim, Deus fez os ricos para ajudar os pobres. E aí fiquei pensando, em que momento que nós somos ricos? Em que momento que nós somos pobres? Quantas vezes a gente precisa de ajuda? Quantas vezes alguém vem e nos ajuda também? Então, na nossa vida, nós temos momentos em que nós somos ali, estamos no papel daquele que pode ajudar e muitas vezes estamos no papel daquele que precisa de ajuda. Então, para a gente pensar nesse sentido. E é isso aí. Se você me permitir, eu vou contar a última história que a gente vai finalizar, que é a 20ª história que eu tinha selecionado aqui. Encontro com Jesus. Essa experiência também foi comigo maravilhosa. Eu estava numa rua aqui em São Paulo, eu sempre deixo algumas moedas no carro para dar para algum pedinte, alguma coisa assim, né? E, e aí é muito comum aqui em São Paulo, agora nem tanto, mas naquela oportunidade era mais, as crianças ficavam fazendo aqueles malabares, né? Pegando 3 bolinhas, jogavam para o alto, não deixavam cair e tal, fazia ali uns 3 exercícios ali, e aí ele ia até a janela do carro e pedia ali alguma ajuda, alguma coisa assim, alguma doação. Muito bem, eu estava então no farol, e aí eu vi um menino que foi no carro da frente, fez ali o seu exercício ali de malabares, a pessoa não deu nada, ele então saiu de lá,
veio na frente do meu carro, fez também o exercício ali de uns três ou quatro malabares, e aí veio até a janela, eu falei, nossa, meu, mas você é bom mesmo, eu com uma bolinha só, eu deixo cair, você consegue fazer com três, parabéns, e tal, e peguei o dinheiro e fui dar fui dar para ele, assim, dei para ele, né? E aí eu sempre pergunto o nome, né, da criança, sempre pergunto, porque depois, na hora que eu saio, eu desejo boa sorte, fulano, e sigo minha rota. Que Deus te abençoe e vou embora. E naquele dia lá, quando eu dei o dinheirinho, eu dei assim o dinheiro para ele, e aí eu perguntei o nome dele, eu falei, como é seu nome? Ele falou, Jesus. E aí, naquele momento, o carro da frente, o farol abriu, o carro da frente avançou, e eu fiquei pensando, porque eu não consegui falar nada para ele, nem consegui falar para ele seguir com Deus, não consegui, porque ele me pegou de surpresa ali. O carro de trás buzinou para que eu avançasse, eu então saí, e eu pensei, não, mas eu vou voltar lá, eu vou pegar, como eu vou fazer, eu vou tirar uma foto. Vou tirar uma foto, porque eu falar, eu encontrei com Jesus e tal. E aí eu fui. Então eu fui na próxima rua à esquerda possível, eu fiz isso, entrei, depois entrei à esquerda de novo, mas como era um pouquinho de trânsito, eu acho que eu devo ter levado ali uns 6 minutos, por aí, não mais do que isso. E quando eu cheguei no farol, Jesus não estava mais lá. E aí eu vim para casa pensando, eu falei, quantas vezes que a gente não encontra Jesus no nosso caminho e a gente não dá conta. Então, com essa, a gente finaliza e eu agradeço de coração, Enio, a oportunidade da gente estar contando. São 9:02, eu acho que não estourei tanto tempo, mas nós conseguimos aqui finalizar aquilo que a gente tinha iniciado no dia 7 de abril e conseguimos aqui encerrar com, a, com essas 11 histórias. Eu vou mostrar aqui da oportunidade. Esse aqui é o volume número 20, que foi lançado agora nesse ano que passou, e é o que fechou a coleção, tá? Então, para quem tiver interesse, pode estar entrando em contato lá com o site historiasmaravilhosas.com.br e adquirir os livros se quiserem, lógico, estaria nos ajudando lá também nos trabalhos que a gente desenvolve. Então, agradeço de coração a todos pela paciência. E se uma história, uma só, tocou um coração, já fico feliz porque a minha missão foi cumprida. Agradeço de coração, ele. Obrigado. E também quem repassa essas histórias vai tocar o coração de um desconhecido, né? Sim, com certeza. Compartilhando com seus amigos virtuais. E, Exatamente. lembrando novamente, historiasmaravilhosas.com.br, o link está na descrição do vídeo. Só clicar que vocês vão ser direcionados à página para a compra dos livros. Bom, acho que é isso, Orlando. Eu voltando a pedir desculpas pela queda da live, mas Não, mas não tem problema não. Mas você viu que conseguimos aí recuperar, né? Ah, não, tá tudo, tá inteirinho, não perdemos nada, só perdemos o pessoal que estava assistindo lá, que se voltou para essa live, agradeço a paciência, dando já uma boa noite aqui para Rosa Maria Neves, o Jorge, Dona Ivete e os nomes que eu acabei não pegando da primeira queda. Entendi. Mas é isso aí, Solano. Eu vou deixar à vontade para finalizar a palestra e já fica aqui o convite, né, para já chegando no meio do ano, mais uma palestra até o fim do ano, mais uma palestra de histórias maravilhosas para nós. Falando um pouco da nossa campanha de alimentos para a formação da cesta básica, as nossas campanhas, ela é eterna, vamos dizer assim, né? Estamos aqui de plantão toda terça, quarta e sábado, nos dias de atividades da casa, sendo que de terça e quarta, a partir das 19 horas até as 23 horas, estamos por aqui. Então, quem quiser trazer as doações de alimentos presencial, nós estamos aqui agradecendo as doações e recebendo vocês com muito carinho. Quem não puder vir à noite, venha ao sábado, a partir das 8 horas da manhã, a casa já está aberta e nós estamos aqui presentes até às 16 horas. Então, quem quiser colaborar conosco,
na campanha de alimentos para a cesta básica. A gente agradece o pessoal de casa que está acompanhando. Estão vendo aí as imagens da última entrega da cesta básica. E a gente sempre está atualizando as fotos para que vocês vão nos acompanhando. Tem muita gente que colabora financeiramente também para a compra de cesta básica. Então, para vocês aí de casa, aparece todos os dados bancários, o Pix, para que vocês possam fazer a sua contribuição. A gente só pede para que aqueles que fizeram as contribuições em valores através do banco, manda para nós o comprovante do depósito pelo nosso WhatsApp, que é o 947586327, para a gente possa fazer a contabilidade desses valores e direcionar ele para a compra de alimentos.